Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Já se passaram cerca de 13 dias desde o último jogo do Vasco e última partida da equipe no Campeonato Brasileiro temporada de 2023. De lá para a atualidade, o Vasco já esteve mudando algumas peças em seus bastidores no departamento de futebol da equipe para 2024. Reforços até o momento? Nada. Zero contratações realizadas pelo Vasco neste momento. É exatamente sobre esse assunto que o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, motivou uma ida até os Estados Unidos para que possa ter uma nova reunião com os executivos da 777 Partners. Os assuntos dessa reunião são bem claros: o futuro da equipe e também a chegada de novos atletas para a construção do time de 2024. O torcedor vascaíno obviamente segue uma expectativa bem alta depois do que se foi falado por um dos responsáveis pelo comando da equipe, o CEO Lúcio Barbosa, logo após a finalização do Campeonato Brasileiro. Obviamente, a expectativa está lá em cima, mas o torcedor vascaíno estará muito bem ligado às posições que o Vasco estará tomando no mercado de transferências. A pauta inclui justamente a discussão sobre a chegada de novos atletas e qual será o nível desses jogadores buscados pelo Vasco para o ano que se iniciará brevemente. 2023 não deu muito certo, tendo em vista que o Vasco gastou bastante dinheiro durante as primeiras janelas e não conseguiu um resultado favorável, e assim ficou praticamente para a última partida a ser decidido a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série A. O torcedor vascaíno não quer de jeito nenhum estar passando novamente pelo perrengue que foi a temporada de 2023, com o Vasco estando variando demais de desempenho e passando pelas mãos de técnicos que não conseguiram fazer a equipe render como se imaginava. A construção de um elenco pelo menos mais equilibrado será fundamental para que o Vasco possa fazer uma temporada de 2024 um pouco mais tranquila e sem fazer o torcedor vascaíno ficar até a última rodada fazendo as contas para saber se escapará ou não de mais um descenso. Você, torcedor vascaíno, o que espera da temporada? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre isso. Neste momento, as grandes especulações em relação à quantidade se dão de conta de jogadores do lado defensivo. É justamente nesse quesito que o Vasco quer fortalecer o seu time para a temporada de 2024. E assim, muitos jogadores passam no radar do Vasco atualmente. É por isso que também mais um atleta foi oferecido. Dessa vez, de acordo com a Arena Cruz Maltina, o jogador zagueiro uruguaio Bruno Mendes, que não renovou seu contrato com o Corinthians e ficará livre a partir do dia 1 de janeiro, foi ofertado para a diretoria do Vasco. O atleta foi oferecido justamente porque ficará livre no mercado após não conseguir acertar a sua renovação com o time do Corinthians. O atleta tem uma frequência bastante considerável na seleção do Uruguai, mas não conseguiu estar renovando seu vínculo devido a valores pedidos à diretoria do clube paulista. O atleta tem apenas 24 anos de idade e já passou também pelo Internacional jogando no futebol brasileiro, onde conseguiu ter uma boa temporada jogando por lá. No Corinthians, o atleta teve sim uma frequência de jogos um pouco maior durante 2023, mas mesmo assim a diretoria corintiana procurou não estar renovando o contrato com esse atleta. Pode ser uma oportunidade do Vasco estar contratando um jogador que tem sim as suas qualidades para jogar como zagueiro e também como lateral direito. Consegue realizar essas duas posições dentro do campo no setor defensivo. Ainda falando sobre jogadores uruguaios, a imprensa do país esteve divulgando um possível interesse do Vasco, que está observando o atacante uruguaio Luciano Rodrigues.
O atleta de 20 anos de idade deve ser observado pelo Vasco e também com outro clube brasileiro de olho, o Bahia. O atleta entrou em evidência de olho nos clubes brasileiros, tendo em vista a sua temporada de 2023, que em 34 jogos atuando conseguiu marcar 9 vezes e ainda contribuiu com uma assistência para os seus parceiros de time. Os números assim chamaram a atenção para o centroavante de apenas 20 anos e que joga pelo Liverpool de Montevideo. Essa seria mais uma opção para médio e longo prazo, tendo em vista que é um atleta jovem e que ainda poderia se desenvolver nas mãos do Vasco, ou seja, uma contratação para render mais frutos assim que formalizado um pouco do talento no futuro. O Vasco ainda segue de olho em boas oportunidades. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Se o Vasco ainda não conseguiu trazer ninguém para a sua equipe de 2024, a equipe de direção já tem comunicado algumas saídas de atletas que não foram tão aproveitados em 2023 e que estarão fora dos planos da equipe para a temporada que vem. Assim, deixarão o Vasco, como são os casos de atletas que estão prestes a ter o contrato encerrado. O Vasco já comunicou primeiramente que Alex Teixeira será um atleta que não vai ter o seu vínculo renovado com o Cruz Maltino. Cria das categorias de base do Vasco, Alex Teixeira retornou para a equipe ainda durante 2022, quando o Vasco se encontrava disputando a Série B do Campeonato Nacional. Em 2023 esteve permanecendo, mas pouco foi utilizado durante o segundo semestre do ano com a chegada do técnico Ramon Dias, que preferiu não utilizar o jogador de uma forma mais frequente. Outro atleta que inclusive já teve o seu comunicado de saída oficial foi Sebastián Ferreira, o paraguaio que foi contratado a pedido do técnico Ramon Dias, mas que não conseguiu fazer um gol sequer em sua passagem pelo Vasco. Até que foi mais utilizado, por exemplo, que Alex Teixeira, mas não conseguiu efetivamente estar contribuindo de forma ativa no time do Vasco para a construção de gols na equipe. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.